O Clapton já me apresentou tantas vezes aqui na UNB que já tinha que ter decorado esse texto, né? Bom, gente, boa tarde, né? Então agradeço o convite aí de vocês, né? Pessoal da comissão aí. Como ele falou, minha vida acadêmica toda foi aqui na UNB, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Pouco tempo atrás eu estava aqui, né? Defendendo doutorado. Agora eu estou aqui de novo, né? Graças a Deus deu tudo certo no doutorado, então não ficou sequelas, eu estou aqui feliz. Posso falar para vocês, esse aqui foi o tema do meu doutorado, né? Sementes do Cerrado, aspectos ecológicos e filogenéticos da sua dispersão. Bom, durante essa pesquisa eu tive um grande objetivo, que era esse aqui, né? Entender como a vegetação do bioma cerrado evoluiu em termos de estratégias de dispersão de sementes. Nossa, grande objetivo. E aí tive algumas perguntas básicas, né? Primeiro, quantas e quem são as espécies de angiospermas, né, as plantas que produzem flores, frutos, quantas dessas angiospermas elas são relacionadas a cada síndrome de dispersão? E também, quantos e quem são os animais frugívoros que ocorrem no cerrado? Essas são perguntas básicas, né? Conhecer as espécies. Quem são as espécies? Mas hoje eu tenho um entendimento muito mais profundo sobre isso, que isso aqui, tudo que eu fiz até hoje, não passou de uma desculpa para fotografar passarinho. Para passarinhar, certo? Isso aqui é uma das minhas grandes paixões, né? Interação planta-animal, conhecer as espécies, né? Quem são os bichos, que frutos que eles comem. E o cerrado, cara, é uma biodiversidade tremenda, né? Dá pra gente ficar a vida inteira estudando, aprendendo sobre isso. Então, para quem gosta de bicho e de planta, né, essa área de interação planta-animal é uma área bem interessante, né? Eu, quando estava na graduação, fiz estágio na zoologia, fiz estágio na botânica, na ecologia, e falei, poxa, não quero escolher entre um e outro, eu quero trabalhar com os dois, né? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Aí apareceu, interação planta-animal, legal, polinização, dispersão, envolve as duas coisas, as duas áreas. Então, fica a dica aí para quem está buscando o que fazer da vida. Beleza, mas muito bem, o que é dispersão? Alguém aqui pode me dizer o que é dispersão? Lembre das aulas de vocês ou qualquer coisa. O que vocês podem dizer? O que é dispersão? Um ato de um organismo se espalhar pelo meio. Isso, alguma coisa assim. Fica mais distante da planta-mãe, né? No caso das plantas. E até pensando em outras coisas também. Quem aqui já mudou de cidade? Ou mudou, já saiu da casa dos pais, né? Já dispersou. Não é? É a mesma ideia, né? Tem esse gráfico aqui, The Human Diaspora, né? Um gráfico que eu peguei na internet só para ilustrar mesmo como é que foi a dispersão do gênero Homo, né, ao longo da história, né? Então, e o termo diáspora, ele está relacionado com isso, né? Com dispersão, né? Frutos e sementes, as unidades de dispersão das plantas, elas recebem o nome em conjunto de diásporo, né? Então o título dessa palestra podia ser Diásporos do Cerrado, coisa assim. Beleza, mas no caso da dispersão de sementes, né? Falando agora das plantas mesmo, o que é dispersão de sementes? Eu peguei um conceito aqui do Schupp. Olha só, dispersão de sementes é um processo ecológico que começa com a remoção da semente, seu transporte para sítios favoráveis à germinação e estabelecimento da nova planta até a maturidade. Percebam, então, que é um processo, né? Não é só o fato de sair daqui e ir para lá, né? Tem toda uma série de fatores para que isso aconteça realmente, né? E você percebe também que a vida da planta não é fácil, né? Olha o tanto de processo, ela tem que sair da planta-mãe, né? Encontrar um sítio ali, um favorável, que ela possa crescer, se desenvolver, né? Não é fácil, né? Se você pensar em todo esse ciclo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aí umas teorias, né, na ecologia, na botânica, que de todas as sementes que uma árvore já produziu em sua vida, apenas uma
vai virar outra árvore, né, e vai crescer e gerar novas sementes. Isso tem que ser medido, estudado, mas tem essas probabilidades aí, né? Então não é fácil a vida de uma planta. E aqui, o que é isso aqui? Vocês lembram disso, das aulas de botânica, de ecologia? O ciclo de vida das plantas, né? Tá aqui a florzinha, ela é polinizada, vai ser fertilizada. E onde é que está a dispersão de sementes? Olha ela aqui. Tá vendo? Depois vai germinar, vai crescer e vai gerar novas plantas. Percebam então que a dispersão de sementes ela é uma fase crucial do ciclo de vida. Se a gente retira a dispersão de sementes do ciclo de vida, há uma quebra nesse ciclo de vida das plantas. E como é que elas vão reproduzir? Como é que elas vão sobreviver? Então tem essa importância aí. Muito bem. E agora, quais fatores que favorecem a dispersão de sementes? Pensando que uma planta ela não sai do lugar, ela está lá e ela está lá com as raízes fincadas. O que vocês imaginam? Quais fatores que podem ajudar as plantas a dispersarem as sementes? Peso da semente. O que mais? Que fatores? Interação com a fauna. Vento. O que mais? Forma da semente. Por aí mesmo. Então, olha só. A gente pode dividir em dois fatores que ajudam a dispersão de sementes. Fatores internos, a própria morfologia dos frutos, a morfologia das sementes, o formato, o que está relacionado às síndromes de dispersão. São as características da planta, da semente, que vai facilitar essa dispersão. E também os fatores externos, que são os agentes dispersores. Então, no caso, o vento, animal, os fatores externos. Então, aqui, por exemplo, plantas que são dispersas pelo vento, as chamadas anemocóricas. O que a gente tem? Tem semente leve, plumas, todo mundo já brincou com dente de leão, de assoprar. Sementes e frutos alados, tudo para planar, para levar mais longe. E todas essas aqui são plantas do cerrado, famílias do cerrado, que essa síndrome é bastante evidente, Família Asterácea, família Malpighiácea, família Volquisiácea, que é a família do pau-terra, Apocynácea e Bignoniácea, família do ipê. Gente, eu sou botânico, tá? Se alguém não entender alguma coisa, que eu vou falar alguns termos botânicos, famílias, você pode perguntar, pode parar a hora que quiser, beleza? Muito bem. A autocoria, quando a gente fala de dispersão da própria planta. O que é isso? Todo mundo aqui já viu plantação de mamona? Como é que mamona dispersa? Você passa num campo de mamona, começa a secar ali, o que acontece com aqueles frutos? Ele estoura e pá, e joga a semente para longe. Isso é chamado autocoria, são essas formas de dispersão. Essa aqui, que fruta é esse aqui? A fabácea, leguminosa. Isso aqui é uma planta típica do cerrado, bem famosa. Caliandra. É o fruto da caliandra, a flor do cerrado. Então ele tem essa síndrome de dispersão. Ele está ali, vai secando, uma hora, pá, abre. E aí joga a semente. Essa é uma forma de dispersão da planta. E a outra são a zoocoria, a dispersão por animais. O que tem de diferente aqui que vai promover essa dispersão por animais? Frutos carnosos, atrativos para a fauna, servem de alimento para a fauna. Então tudo isso é adaptação. Então as famílias comuns que têm esse tipo de fruto, a família rubiácea, que é a família do café, a família mirtácea, a família da pitanga, a nonácea, das pinhas, araticuns, solanácea, lobeira, arecácea, que é a família das palmeiras. Tudo isso que a gente viu aqui até agora, a dispersão pelo vento, pela própria planta, por animal, essas características dos frutos, das sementes, tudo isso a gente tem que olhar com os olhos evolutivos, Isso aqui a gente não veio por acaso. Tudo isso aqui é fruto de pressão seletiva ao longo de milhares de anos para chegar nisso aqui. Se chegou aqui desse jeito que está hoje, é porque deu certo, foi selecionado e está aqui hoje. Então nada veio por acaso. Ainda dentro da zoocoria, agora especificamente, falando da zoocoria, a gente tem ainda subsíndromes, que para cada tipo de animal
tem certas características que são mais atrativas para aquele animal. Então, no caso aqui das aves, o que vocês observam de comum nesses frutos que estão aqui? São coloridos, né? Frutos coloridos, chamativos, geralmente são pequenos. Por que isso? Por que a gente associa essas características aqui desses frutos com as aves? Bom, aves são animais que enxergam bem cores, né? Elas têm a visão de cores. No caso de frutos pequenininhos, a maioria das espécies de aves tem a problemática da largura do bico. Ela não consegue comer frutos muito grandes, né? Então é um fator limitante para ela o tamanho do fruto. Só algumas aves, né, que conseguem bicar, vai depender do fruto, também tem que ser um fruto de casca mole e com sementes pequenas para ela conseguir bicar e pegar aquela semente. Beleza? E no caso aqui da dispersão por morcegos, a Chiropterocoria, o que vocês veem em comum entre esses frutos? Oi? As cores já são bem sem graça, né? Tudo verde, né? Meio opaco, verde. Por quê? Em contraste com as aves. Como é que é o hábito dos morcegos? Noturno, as cores não são importantes. Quer dizer que o morcego não come fruto colorido? Não, ele come. Se ele conseguir achar, né, ele encontrar, tiver acessível para ele, ele vai comer. Certo? Só não é importante. A cor não é um fator limitante para ele. No caso aqui dos mamíferos, o morcego também é mamífero, mas falando dos outros mamíferos, o que tem em comum nesses frutos? O que vocês imaginam? O que tem de mamífero no cerrado que consome fruto? Quem pode falar? Lobo-guará, né, que o cachorro do mato aqui, o Cerdócio tous. O que mais? Quem são os macaco, primata, macaco prego, bugio, roedores? Quem mais, gente? Quais os mamíferos do cerrado aí? Anta. Quem mais? Quem come fruta aí? Marsupiais. Exatamente, essa galera aí. O que o mamífero tem que ave não tem? Dente. Dente. O mamífero, ele consegue morder, destroçar aquele fruto ali, né? E o que mais? Esses mamíferos que a gente falou aqui, anta, lobo-guará, cachorro do mato, como é que é o hábito deles? Eles sobem árvore, eles andam no chão, fica esperando cair, né? Então, muitos frutos que são dispersos por mamíferos, eles têm essa característica de amadurecer no solo. Quando ele está maduro, ele cai. Então, ele está a época propícia para ser disperso por mamífero. Vocês já ouviram falar aqui que a melhor época para colher piqui é quando ele cai no chão? Quando ele está maduro, é quando ele está no chão? Já ouviram falar? Não? Pô, galera do Cerrado tem que saber isso, galera. Piqui bom de colher é aquele que está no chão. Por conta disso, né? É uma adaptação ali, é uma dispersão por mamíferos. Então, todo mundo conhece esses frutos que estão aqui? Buriti, o que é isso aqui? Jatobá, raticum, esse aqui, cagaita. A cagaita tem um efeito ainda interessantíssimo, né? Que o efeito dela já é pensando na dispersão, né? O bicho já vai comer e daqui a pouco ele já vai dispersar a semente. É toda uma seleção natural atuando ali, né? Legal. E a gente tem ainda também a mirmecocoria, dispersão por formigas. Bom, algumas famílias, elas têm uma característica específica aqui nas sementes, que são a presença do elaiosoma, que é um tecido ali meio rico em lipídios que tem na semente, que é uma adaptação exclusiva para a formiga. Só formiga que gosta desse trem aí e dispersa. Mas formigas também são importantes, gente, no caso de dispersão secundária, ou seja, elas dispersam sementes que são primariamente dispersas por outros grupos. Ou seja, aqueles frutinhos lá coloridos que as aves comem, se elas encontrarem esse frutinho no chão ali caído, ela também vai dispersar.
né? E ainda vai trazer a vantagem de limpar essas sementes, né? As formigas elas vão limpar a semente, a polpa, que poderia ser atacada por fungos, né, por patógenos, e vão deixar a semente limpinha ali para germinar. Então esses insetos também têm essa importância bastante grande aí na dispersão no cerrado. Beleza, aqui alguns dados que eu trouxe para vocês sobre frugivoria e dispersão no cerrado. Isso aqui está publicado, isso aqui foi tema da minha tese. Bom, no cerrado, cerca de 70% das espécies lenhosas, né, das árvores, elas dependem da fauna para dispersão. Né? Então vocês veem que a importância que a fauna tem, né, para a dispersão das árvores aqui no cerrado. A gente está falando aqui de cerca de 4.000 espécies e 110 famílias botânicas, né, que tem essa característica. No cerrado tem 180 famílias botânicas. Beleza? Bom, cerca de 50% das aves e dos mamíferos do bioma, eles se alimentam de frutos. Né? Então a gente está falando aqui de cerca de 500 espécies de aves e mamíferos, que são os principais dispersores aqui no cerrado. Também, cerca de 80% das espécies de frutos e de frugívoros, eles ocorrem nas formações florestais. Todo mundo aqui já viu aquele gráfico lá das fitofisionomias do cerrado. O cerrado tem formações florestais, savânicas e campestres. Beleza, então é isso. 80% desses bichos aqui, dessas plantas, eles ocorrem nas formações florestais. Nas matas de galeria, ciliar, cerradão, mata seca. Só que 50% também desses frutos e frugívoros, eles ocorrem em mais de uma formação. O que a gente tira disso? Que as formações do cerrado, embora a gente estude elas separadas, né, que está aqui floresta, savana, o campo, ecologicamente elas são interligadas. Né? As espécies, elas transitam de uma formação para outra. Então, se a gente quer conservar o cerrado, a gente tem que manter essas formações preservadas em conjunto. Ok? Bom, e como é que acontece com a dispersão em ambientes degradados? Bom, vários estudos já mostraram que nesses ambientes ocorre uma diminuição na visitação de frugívoros, ocorre uma diminuição na remoção de sementes e também uma diminuição na taxa de dispersão. Então, com tudo isso que eu falei até agora, o que vocês imaginam que vai acontecer com essas plantas, com esse ambiente, nessas áreas degradadas? O que vocês esperam para a sobrevivência dessas plantas que dependem tanto da fauna para a dispersão? A gente pode pensar em extinção local. Né? Se elas não conseguirem se reproduzir, não conseguirem dispersar, elas podem acabarem extintas. Né? Então, a ausência de animais dispersores pode comprometer o ciclo de regeneração natural e desencadear extinções locais. Ok? Bom, e no caso da restauração ecológica, né, hoje está na moda, está na onda, né, restauração ecológica. Por quê? Porque a gente já detonou pra caramba, né? Já passou da hora de restaurar. Então tem muitos trabalhos hoje com esse tema de restauração. Mas o que é restaurar? Será que é só plantar árvore? Será que é pegar uma pastagem degradada como essa aqui, chegar lá e plantar árvore, muda? Não dá, né? O que a gente, pensando na sucessão ecológica, né? O que vem primeiro, o que vem depois, o que é um cerrado, o que é uma savana? Savana só tem árvore? Não. E o estrato herbáceo? E a sucessão que vai vir ali pouco a pouco? Tudo isso tem que ser pensado. E juntamente com isso, a fauna. Né? A restauração ecológica ela tem que promover um retorno da fauna para o sistema. Se aquela sua restauração não está tendo ali retorno de fauna, não está tendo polinizadores, dispersores, como é que aquela área ali que você plantou, como é que ela vai se manter com o tempo? Não vai, né? Ela vai sobreviver certo período ali e depois vai morrer de novo. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Bom, olhando aqui do ponto da dispersão e da sazonalidade do cerrado,
né? O Cerrado todo mundo sabe que tem uma estação seca, bem marcada, uma estação chuvosa concentrada. O que isso influencia na dispersão de sementes? Né? Pensando também em termos evolutivos, que foi selecionado qual a melhor época para as plantas dispersarem suas sementes, pensando naquilo que ela vai ter que dispersar, vai ter que encontrar um sítio favorável e se estabelecer. Qual a melhor época para as sementes se dispersarem? No fim da estação seca. Por quê? E aí se a gente chegar no local adequado, ela vai pegar o preço Isso mesmo. Legal. Então, a gente vê que tem essa estratégia mesmo. Mas olha só, isso aqui é um gráfico da frutificação das espécies zoocóricas. Né? Percebam que a maioria das espécies zoocóricas, elas têm pico de frutificação no período chuvoso, um decréscimo aqui durante a estação seca, né, e volta depois na chuva. Já espécies anemocóricas, aquelas com fruto seco, esse gráfico aqui seria o contrário. O pico de frutificação de espécies com frutos secos é na seca. Faz sentido isso? Por quê? O que tem na seca que vai favorecer a dispersão de sementes anemocóricas? Vento. Pô, você sai aqui no Cerrado essa época, junho, julho, agosto, é muito vento. Vai pra Chapada lá andar de balão para você ver onde é que você vai parar. É muito vento. Ok? Então tudo isso é adaptação também. Em relação à vegetação do Cerrado, né, como é que a dispersão ela se distribui na estratificação, né, em relação a árvores, arbustos, ervas, lianas. Olha só que interessante. Vocês percebam aqui que em todas as formações do Cerrado, seja em floresta, seja em savana, seja em campo, as espécies arbóreas, elas sempre têm maior proporção de zoocoria. Já espécies anemocóricas, elas se destacam aqui entre as lianas, as trepadeiras, aquela galera lá. E a autocoria, que é aquela dispersão que explode, que estoura, se destaca aqui no estrato herbáceo. Confere, Clepton? Então percebam que a dispersão de sementes está relacionada diretamente com a forma de vida da planta. Certo? Árvores têm maior proporção de espécies zoocóricas, porque geralmente são sementes maiores e vão precisar de animais para transportar aquela semente. Já estrato herbáceo, lianas, geralmente têm sementes menores que podem ser transportadas pelo vento. Também faz sentido para vocês? Tudo isso aos olhos da evolução, gente. Lembrem de olhar para a evolução. Bom, e entrando aqui no aspecto filogenético. Todo mundo sabe o que é filogenia? Alguém aqui trabalha com filogenia? Ninguém? Olha só. Essa aqui, para responder aquela pergunta que eu quis saber lá no começo, quem são as espécies, quem são as angiospermas do Cerrado ligadas a cada síndrome de dispersão, eu classifiquei todos os gêneros do bioma Cerrado quanto à síndrome de dispersão, são cerca de 1.500 gêneros, e classifiquei também todas as espécies aqui da flora do DF, que são cerca de 3.200 espécies. Eu cheguei nessa proporção aqui, de que a zoocoria, a anemocoria e a autocoria, elas têm essa proporção de 1 para 1 para 1. Está equilibradinho. Mas, se a gente olha aqui do ponto de vista apenas daqueles frutos zoocóricos, olha como é que a quantidade de espécies, de gêneros e de famílias relacionadas às aves se destaca das outras. Então, os grandes, a gente pode dizer, os grandes dispersores assim, de sementes no Cerrado são as aves. Mas será que isso é certo? Pô, galera, os morcegos, pô, a galera defende os morcegos. Pô, o morcego dispersa semente pra caramba, né? O bicho, ele caga enquanto voa, ele viaja grandes distâncias, né? Cara, é isso mesmo, o morcego dispersa pra caramba. Mas aqui eu tô falando de biodiversidade.
beleza? As aves são o grupo mais biodiverso de dispersores no cerrado. Ao mesmo tempo que os frutos do cerrado mais biodiversos são os ornitocóricos. São aqueles que têm características relacionadas às aves. Beleza? Bom, e olha só aqui a árvore filogenética das angiospermas do cerrado. Olha só como é que está distribuído a síndrome de dispersão. Aqui a zoocoria em vermelho, a anemocoria em verde e a autocoria em azul. Olha como é que essas síndromes se distribuem aqui na filogenia das angiospermas do cerrado. Vocês conseguem perceber os grupinhos que formam? Olha, aqui tem um grupinho vermelho aqui tem um grupinho verde, outro grupinho vermelho, grupinho azul, grupinho verde. Percebam que as síndromes elas estão agrupadas ao longo da filogenia? Isso aqui significa, que as características associadas à dispersão, elas foram conservadas filogeneticamente. Então, ao longo da evolução, da história evolutiva, aquelas plantas que tinham aquela característica, aquelas famílias, elas tenderam a manter aquelas características. Isso aqui chama de sinal filogenético, tem sinal filogenético alto. Alguém aqui já estudou sinal filogenético? Olha, a Thaís não falou disso para vocês ontem, achei que ela ia falar. Isso aqui é a praia da Thaís Nogales, que deu palestra aqui para vocês ontem. Então, sinal filogenético é isso aqui, é a tendência de reter características ancestrais. Ou seja, se aquela característica é favorável para o organismo, a tendência é que ela se mantém ao longo do tempo, certo? Agora olha para essa filogenia aqui das espécies zoocóricas, pegando aqui apenas os gêneros zoocóricos do cerrado. Percebam aqui que o sinal filogenético já é baixo. Esse valor aqui ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais alto. Ok? Por que o sinal filogenético aqui é baixo? Olha aqui em vermelho, são os gêneros relacionados às aves. Percebam que, olha como é que o vermelho domina essa árvore. Tá vendo? São poucos grupos, tem um grupinho amarelo aqui, outro aqui, um verdinho aqui, mas, no geral, as aves elas dominam a filogenia das angiospermas no cerrado. Isso, então, contribui para o sinal filogenético cair. São poucos grupos, ao longo da filogenia, são formados. E também tem uma outra característica, que as espécies zoocóricas elas são mais flexíveis evolutivamente. O que vocês entendem por isso? É mais flexível evolutivamente. Essa característica da planta, de atrair animal, tal. Pensa bicho na natureza. Bicho quer comer, bicho está com fome. Ele vai comer o que ele conseguir comer, o recurso que ele encontrar, certo? Claro que tem casos específicos ali que o bicho só come aquele fruto, não come aquele de jeito nenhum, mas no geral os bichos são sobreviventes, Eles estão ali comendo o que for acessível para eles. Então isso, pensando também na seleção natural, vai gerar um padrão mais flexível na seleção daquelas características. Isso aqui a ave come, mas o mamífero também pode comer, morcego também. Então é mais flexível, certo? Essas características da zoocoria. Bom, aqui só para ilustrar, essas árvores filogenéticas, elas foram construídas com base em dados moleculares de cloroplasta, que é o RBCL e o MATICA, que foram obtidas no site do GenBank. Alguém nunca mexeu com isso aqui? Alguém? Já mexeram com isso? O GenBank, gente, é um grande banco de dados na internet aí que está mapeando os organismos, gerando códigos aí de DNA para a galera toda, para a gente poder fazer esses estudos, Então isso aqui é uma matriz de dados moleculares, Isso aqui, para construir essas árvores filogenéticas que eu mostrei para vocês, tem um trabalho da porra. Isso aqui, imagina, pegar cada sequência de cada gênero aqui do cerrado, lá no GenBank, pegar aquela sequência de DNA,
colocar nesse programa aqui o Mega, alinhar uma por uma, para depois de alguns meses de trabalho braçal, gerar aquela árvore bonita ali que vocês apareceram, que eu mostrei para vocês. Isso aqui dá um trabalho danado. Isso aqui, gente, foi uma ferramenta, né, um método que eu usei no doutorado para responder aquelas perguntas que eu queria. Hoje em dia, eu não sei se já tem coisas mais atuais, mais fáceis de se fazer, de construir uma árvore filogenética. Aqui na UNB, quem trabalha muito com isso são os professores Paulo Câmara e a Micheline, né, ali da Botânica. Né, se alguém tiver interesse em saber mais sobre isso, análise filogenética, sinal filogenético, recomendo que procure esses professores, né, eles sabem muito mesmo, bastante coisa, estão por dentro. E o que mais? Dá um Google também, né? Dá um Google, né? Isso aqui tem muita coisa na internet, vocês podem achar, mas é uma ferramenta interessante que hoje em dia dá para responder bastante coisa com ela, dá para fazer trabalhos interessantes. Isso que eu mostrei aqui para vocês, né, foi tema do meu doutorado. Esses trabalhos estão publicados, né, gerou 2 artigos aqui que eu consegui publicar na revista Acta, que é uma revista boa, internacional, também está publicado. Quem quiser saber mais, né, tá aí o nome dos artigos. Quem quiser saber mais também sobre frutos do cerrado, conhecer as espécies de frutos, conhecer as espécies da fauna, de animais, deixa aqui o site do projeto, Frutos Atrativos do Cerrado, né, um site bem bacana, todo coloridinho, cheio de espécies de fruto. Esse site aqui ele tem 2 ferramentas bastante interessantes, né, para quem está estudando, quem está aprendendo, que são as chaves interativas. Né? São chaves interativas para frutos do cerrado e para famílias de angiospermas do cerrado. Então, são ferramentas de identificação. Né? Com essa ferramenta aqui, a chave de família, você pode identificar todas as famílias de plantas no cerrado. Né? As chaves são todas ilustradas, elas funcionam como um filtro. Né? Você coloca ali as características da planta que você achou no campo e aí a chave vai te dando as possibilidades do que pode ser. Né? Tudo está acessível gratuitamente aqui no site. As chaves de frutos do cerrado é a mesma coisa, certo? Frutos atrativos do cerrado. Coloca no Google frutos atrativos do cerrado que você vai achar. Beleza, gente? Bom, esse trabalho aqui também me rendeu esse guia de campo, não sei se todos aqui conhecem. Esse aqui foi um livro que eu lancei quando eu terminei o mestrado, né? Hoje ele já está esgotado. E eu estou publicando agora uma 2ª edição e o 2º volume. Né? Eles estão aí com previsão de sair semestre que vem. Estou fechando ele aí, ralando para trazer para vocês aí esse material. Está ficando muito bonito o material. São mais de 300 espécies de frutos, mais de 200 espécies de animais. O material todo ilustrado, né? Todo explicativo, simples de usar. É um trabalho realizado há mais de 10 anos, né, de pesquisa, então não foi uma coisa da noite para o dia, né? Isso aí foi garimpado, toda semana indo para o cerrado, coletar frutinho, fotografar passarinho, né? Toda um trabalho difícil, né? Depois ele se dá um descanso numa cachoeira, né? Se tiver, então é um trabalho árduo, mas a gente conseguiu. Então tá aí, tá chegando, galera, falta pouco. Bom, então e para finalizar, eu deixo essa frase aqui do Araquém Alcântara, né, que é um dos maiores fotógrafos de natureza do Brasil. Bom, eu estou tão interessado nos galhos, nas árvores, nos bichos, que eles me dão conhecimento, eles me dão prazer, me dão felicidade. O que eu quero dizer com isso para vocês? Procurem se interessar por aquilo que vocês estão estudando, né? Tenham esse interesse. Com isso, vocês vão encontrar a realização que vocês querem na carreira de vocês. E para a natureza, a questão do interesse ela é muito importante, que se você não tem foco no seu objeto de estudo, você simplesmente não vê as coisas que estão ali. Né? Você vai para o cerrado, tem uma biodiversidade incrível, imensa, mas se você não estiver focado naquilo que você quer, você não vê. Às vezes o bicho está ali na sua frente, a planta está ali, mas se você não estiver ligado, ele passa despercebido. Então eu deixo essa mensagem para vocês. Espero ter contribuído aqui com
o simpósio, com o curso e fica à disposição.